Olá todo mundo, estamos de volta, tudo bem, Su? Tudo bom? Olá a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito peculiar. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Suzane e eu trabalhamos juntos, fazemos ministério na igreja juntos, e vamos na padaria juntos, vamos no mercado juntos. Só tem uma coisa que a gente não faz juntos: Suzane faz natação e eu faço boxe. E isso não é junto. Mas a gente queria falar com você um pouquinho sobre esse tema hoje, sobre casais que trabalham juntos, e essa é a nossa realidade. Não é isso? É intenso, né? São 24 horas literalmente juntos, é muito intenso. 7 dias na semana. 7 dias na semana, 30, 31 dias por mês e todos os dias do ano. É férias juntos, somos pais juntos, então é muito intenso, mas é muito legal. Tem casais que têm esse perfil, e isso é muito legal, isso é muito interessante. A gente está aqui para encorajar os casais que trabalham juntos a continuarem trabalhando juntos, e aqueles que não trabalham também se sentirem encorajados, né? Dá certo, dá para sobreviver, dá certo. E o bacana é o seguinte: se você está assistindo esse vídeo e de repente não trabalha com seu cônjuge, mas você conhece alguém, eu já quero logo de cara pedir para você compartilhar esse vídeo, para você marcar uma pessoa que você sabe que trabalha junto, e se dá certo ou se não dá certo, a gente queria muito ouvir você sobre como é a sua experiência de trabalhar junto. A gente pode falar que dá certo, né, amor? Sim, dá certo, isso que eu falei, é perfeitamente possível. Legal. E aí nós fomos buscar algum material para a gente conversar hoje aqui, e a gente achou um artigo de um camarada chamado Rick Marin e sua esposa Ilene, e eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela, porque eu não sei nem que língua que é, mas eles contam um pouco sobre isso, e ele chega a dizer o seguinte, que a pergunta que ele mais ouve é: você é casado com a sua esposa e trabalha com ela? E ele ouve muito isso, ele e a esposa ouvem muito essa pergunta. Então a gente pegou o texto dele e a gente deu uma adaptada para a nossa realidade, e a gente quer conversar um pouco, quer compartilhar um pouco com você de como é a nossa realidade em trabalhar juntos. Você quer falar alguma coisa sobre como foi o nosso começo? Como é que... A gente já trabalha junto desde que a gente começou, desde que a gente casou, né? Então, é um pouco do que ele fala. Eu acho que a maior parte dos casais que trabalham juntos já começaram trabalhando juntos, e foi muito natural esse processo. Então, com a gente foi assim, por conta do ministério, a questão do pastoreio. Logo no começo do casamento, a gente se mudou da onde a gente morava, e o motivo principal da mudança foi para o ministério pastoral. E o ministério pastoral não se faz sozinho, né? Se faz sempre o casal junto. Então essa foi a nossa realidade. E a gente passou, né, alguns anos, alguns meses trabalhando separado. Mas é aquele negócio, né? Quando a gente separa, a gente vê o quanto que era bom estar junto. E normalmente quem trabalha junto, trabalha dentro de casa. Então, quando a gente trabalha fora, é que a gente valoriza o quanto que é bom trabalhar em casa. E aí, o tempo que a gente trabalhou em lugares diferentes, a gente soube aproveitar, foi muito bom. Mas e foi por pouco tempo foi pouquíssimo também, tempo, então. Porque a gente logo começou a sentir falta do nosso principal trabalho, daquilo que a gente conseguiria fazer junto. Então, a gente resolveu largar rápido o que a gente estava fazendo para voltar a potencializar nós dois juntos e fazer, enfim, o que a gente tinha para fazer. Então, pra gente foi muito natural, e é isso. Eu acho que pra maior parte dos casais é natural começar já a se conhecer e já trabalhar juntos. Geralmente tem afinidade, né, na profissão, enfim. Você não quer largar de mim ainda não? Não. Muito bem. Então vamos aos pontos aqui que o Rick fala e que a gente quer dar como dica para você também. Então a primeira coisa que ele fala aqui no texto dele é que nós precisamos colocar limites. Não é isso, Su? Que tipo de limites que a gente precisa colocar quando a gente é casado e quando a gente trabalha junto?
saber dividir, né? Não é porque a gente é casado que nós vamos trocar o horário de trabalho para ficar vivendo um romance o dia inteiro, mas não é por isso também que a gente vai ignorar o lado casado e romântico que os casais têm. Então, na verdade, é saber equilibrar e saber dividir os horários. Um exemplo que o autor desse texto dá, e a gente poderia dar vários outros, mas um exemplo que ele dá é que quando ele e a esposa dele, o escritório deles era em casa, era uma casa pequena, então quando eles iam deitar na cama, eles viam o quadro do trabalho deles, o quadro de atividades, de tarefas a serem feitas. E aí, eles, se deixar, eles iam conversando, iam deitar, né, naquela hora de relaxar, o casal tá ali junto, e se deixasse, eles iam falando sobre o trabalho. Até que um dia eles colocaram um limite, eles colocaram uma regra, que era ao se deitar para dormir, não conversar sobre o trabalho. Conversar sobre os filhos, conversar sobre as férias, mas a regra deles foi não conversar sobre o trabalho. E assim como esse exemplo dele, a gente tem outros para contar que agora eu não tô lembrando de verdade. Mas a gente tem algumas regras e quando a gente percebe que precisa colocar, a gente coloca, a gente conversa. Uma coisa muito clara que eu acho que a gente tá aprendendo a fazer é esse lance de não misturar as tarefas de casa com as tarefas do trabalho. Então, esse limite de agora é hora do trabalho, então se tem louça na pia, deixa a louça na pia. Agora é hora do trabalho, então não tem que botar roupa para lavar. Então é literalmente estar em casa com a cabeça de como se não estivesse em casa, né? Isso é uma coisa que a Suzane tem me ensinado muito a fazer, porque eu tendo a ver algumas coisas, sei lá, ajudar a lavar louça, e aí eu acabo fazendo isso na hora que eu deveria, de repente, estar trabalhando. Então isso é um negócio muito legal, a gente se ajuda nisso, a gente se policia nisso. E a gente tenta, então, estabelecer esse horário é horário de trabalho e se tiver que fazer alguma coisa na casa, a gente faz o negócio na casa quando o expediente encerrar. Ou seja, se eu trabalhasse fora de casa, eu ia ter que esperar chegar em casa para fazer aquilo. E é a mesma coisa assim. Então, esse tipo de limite é muito legal. No nosso caso, a gente gosta de conversar, né? Eu e Suzane gostamos, assim, eu gosto de falar e Suzane gosta de conversar. Uhum. E aí, uma das coisas que a gente tenta fazer, e é muito legal a gente saber dosar isso, porque assim, nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz. Então, se deixar, a gente fala sobre isso o dia inteiro. Mas tem que ter aquele limite de saber, agora nós somos um casal, então agora nós vamos falar sobre as coisas do casamento. Tentar falar sobre outras coisas, né, e não sair falando sobre trabalho. O tempo todo, né? Porque senão a gente só fica sócio e esquece do lado cônjuge, né? Muito bem. Tem um outro ponto aqui que ele fala que é muito bacana, que é vista-se para o trabalho. Gente, eu preciso confessar, existe uma... como é que eu poderia falar isso? Tendência? A coisa mais deliciosa do mundo é você trabalhar do jeito que você quer. Digo de roupa. E eu tenho percebido, e nos últimos dias eu tenho feito isso, né? Uhum. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é já botar minha roupa de trabalho pra, sabe assim, internalizar, tô trabalhando. Você sente isso também? Sim, isso faz sentido. Eu gosto de me arrumar para o trabalho, mesmo estando em casa. Até porque imprevistos podem acontecer pelo lugar em que a gente mora. As pessoas podem vir até a nossa casa sem avisar. E vem, né? De repente então, toca a campainha, um olha pro outro e fala, você tá esperando alguém? Não. Exatamente. Então eu gosto de me arrumar nesse sentido de para trabalhar e para ficar arrumada mesmo em casa. E aí se eu tenho que mexer na cozinha, tá na hora do almoço, né? Tem que dar almoço para criança. Aí eu ponho o avental para proteger a minha roupa, mas geralmente as minhas roupas são de sair. E se são de ficar em casa, são mais arrumadinhas. Então eu gosto disso, e eu gosto quando o Elton se arruma para trabalhar em casa. Eu acho que faz toda a diferença. A motivação é outra, o ânimo é outro. Não dá nem vontade de deitar na cama com aquela preguiça, porque é isso, a sensação de que tá trabalhando mesmo e que tem algum papel a ser desempenhado. Uma coisa muito legal que eu tô fazendo agora e que acaba me ajudando nisso é que eu faço esporte de manhã, então eu tô fazendo aulas de boxe.
E quando eu acabo a aula de boxe, eu tô literalmente esgotado, suando, pingando, suando em bicas. E aí eu preciso tomar um banho. Quando eu já tomo esse banho, eu já desperto então pro meu dia. Exatamente. Então é como se fosse isso, né? Fui pra academia, volto da academia, agora eu vou trocar de roupa, vou tomar meu banho, vou trocar de roupa e vou pro escritório. Então é mais ou menos isso. E isso é uma coisa que a gente faz, né? A gente tem um escritório em casa, então a gente não trabalha deitado na cama. Né? A gente tem um escritório, que você tá vendo a minha biblioteca aqui atrás, enfim, a mesa da Su fica ali do outro lado. Então a gente tem um escritório e a gente tem tentado fazer isso, de se arrumar e entrar no escritório e entrar no horário de trabalho. Quer falar mais alguma coisa? Não. Terceira coisa, seja profissional. E aqui, gente, a gente precisa ter uma compreensão muito, muito interessante, né? Assim, dos papéis que a gente desenvolve, né? A gente brinca aqui em casa, nós somos sócios, mas não só sócios, eu sou o presidente da empresa. E a Suzane é uma gerente minha. Gerente, aliás, várias gerentes, né? Mas uma das coisas que a Suzane por exemplo, é a nossa gerente financeira. Então essa área de o controle mais detalhado é dela, embora todas as decisões que ela tenha que tomar, ela compartilha comigo e a gente acaba tomando a decisão junto, e ela sabe que a última palavra acaba sendo minha, pela minha função dentro do trabalho, mas a gente também tem um papel de marido e mulher. E nesse seja profissional, o que eu e ela precisamos sempre entender é que nós temos papéis profissionais a serem desenvolvidos. Não é isso? E isso precisa ser respeitado. Então, entender que não é porque ele tomou uma decisão que eu não tenha gostado muito, eu não posso levar isso para o nosso relacionamento conjugal. Isso tem que ficar bem separado. E a gente precisa se respeitar. Porque que nem no escritório, né? Um escritório qualquer, quando a gente está trabalhando com muita gente. Tem aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, outras a gente tem outra. Tem umas pessoas que dão ideias esquisitas e idiotas, mas a gente não fala para as pessoas que elas são idiotas e a gente não xinga as pessoas. Então, trabalhar em casa e trabalhar como cônjuge não dá direito da gente xingar e desrespeitar, falar o que quer do jeito que quer. Então, da mesma forma que a gente mantém o profissionalismo quando a gente lida com outras pessoas, nós precisamos manter o profissionalismo, a boa educação quando a gente trata com o cônjuge. Mesmo que ele diga, dê uma ideia nada a ver, mesmo que, enfim, fale qualquer coisa idiota, a gente não pode chamar o outro de idiota. Mas ninguém fala coisas idiotas, falam coisas que não cabem naquele momento. Não, mas às vezes a gente não fala com a pessoa fala qualquer coisa, nossa, que idiotice. A gente não bate de pensa, a gente não fala. Então, não é porque é o nosso cônjuge que a gente pode falar. É isso. Ok. Um outro ponto, e esse ponto a gente de vez em quando faz, né? Não dá pra dizer que a gente nunca faz, não. Talvez pudesse fazer mais, mas a gente faz. A gente mora numa região muito privilegiada aqui, para quem não sei se você conhece, a gente mora muito perto de Penedo, muito perto mesmo, tá? 10, 15 minutos daqui lá. E de vez em quando a gente faz o que o autor do texto aqui propõe, que é pra gente variar o ambiente. Já houve dias da gente pegar o nosso computador, quer dizer, eu levar o meu computador e Suzane levar o caderno dela, porque eu sou mais tecnologia e a sua é mais papel e caneta, e nós fomos para um café em Penedo, e, sei lá, gastamos R$10 tomando um café cada um e um pedaço de bolo e acabamos tendo uma tarde muito produtiva de trabalho porque a gente variou o ambiente. Tinha internet lá no lugar, então a gente conseguiu produzir, a gente conseguiu refrescar a mente de alguma forma, né, variando o lugar. É isso. Quando muda o ambiente, a gente, é isso que ela falou, dá uma refrescada, né? E aí a gente tem até boas ideias, né? Consegue se inspirar para resolver alguma coisa. Eu lembro já de algumas vezes que a gente tinha assuntos mais tensos para tratar e a gente optou por fazer justamente isso. Ir para um lugar diferente, sair para tomar um café e conversar sobre alguma coisa mais
tensa, e isso ajuda, né? Porque abaixa um pouco a adrenalina, muda o lugar, não fica aquele ambiente que se torna às vezes tenso e tedioso, né? Que é ficar dentro de casa, ficar dentro de um quarto, ficar dentro do escritório. Então, sair um pouco, porque como a gente trabalha em casa, nosso escritório é em casa, somos casados, tem dia que acontece de ficar um dia inteiro em casa, trabalhando e cuidando das coisas de casa. Né? E se deixar, fica 2, 3 dias inteiros em casa. Então, chega uma hora que não dá mais, que ninguém aguenta. Então, vale a pena pensar nisso, né? Se precisa fazer alguma reunião de negócios, vai para um restaurante. Se precisa conversar sobre alguma coisa financeira, algum assunto mais tenso, vai para uma padaria próxima, tomar um café. E isso ajuda pra caramba, o ambiente ajuda muito. Muito bem. E falando sobre esse negócio que a Su acabou de comentar, né? Que é ajudar a mudar o ambiente para mudar os ânimos, esse é o próximo ponto que o autor aqui fala, que é mudar a vibe, mudar, ele chega a dizer aqui para se comportar como um animador de torcida. Em que sentido? Vamos lá, gente, não é todo dia que a gente está totalmente feliz um com o outro ou feliz com o trabalho. Imaginemos a seguinte situação. Eu trabalho num lugar, Suzane trabalha no outro. Eu posso chegar em casa e falar que o meu dia foi ruim e vai ser muito legal para ela ouvir e vai ser muito bom para ela me ajudar a ver coisas que eu não estou vendo se eu não trabalho no mesmo ambiente que ela. Agora, se nós trabalhamos juntos o tempo todo, eu vou dizer para ela que meu dia foi ruim, e se o dia dela foi ruim também, como é que vai ser? Se o seu dia foi ruim, provavelmente é porque o dia foi ruim, então foi ruim para os dois. Exatamente. Então o que ele propõe aqui é que naquele momento em que os dois estão passando por essa situação mais complicada, um dos dois tem que ter a sensibilidade de mudar a vibe, de mudar o ambiente, de mudar a atmosfera, de não começar a entrar nesse lance de reclamação que o outro tá. Não é isso? Então, se um começa a reclamar, sentiu mais o dia, tá mais chateado, só um tem direito de ficar mais chateado, o outro tem que ajudar a ficar bem, né? Relevar o que tá falando e mostrar os pontos positivos. E aí no outro dia o outro vai estar pior e aí vão revezando, né? Porque não dá para os dois ficarem chateados com tudo sempre. Uma vez a gente ouviu a história de um casal bem próximo a gente, que um virou pro outro e falou assim, nossa, mas a loja não vendeu nada hoje. E aí ele começou a querer dizer sobre o dia seguinte, nossa, mas não vai vender nada amanhã. E aí o outro, não concordo com você. Então assim, mudando realmente a atmosfera, mudando o ânimo, mudando as palavras até que estavam sendo ditas ali naquele momento, para a situação mudar completamente. Ok, o próximo ponto então que ele fala aqui é para que os dois dividam o trabalho. Você quer falar um pouco sobre esse? Pode falar. Ok, então eu e Suzane trabalhamos na produção de material, mas também trabalhamos em coisas diferentes no sentido de, quero te ajudar aqui nisso. Suzane fica nessa parte financeira um pouco mais, ela fica em algumas horas nos contatos. Aí ela vira para mim e ela diz o seguinte, meu amor, eu preciso que você faça contato com essa pessoa. Por quê? Talvez eu conheça a pessoa e ela não. Talvez ela esteja cansada de fazer contatos e aí a gente começa então a dividir as tarefas e o trabalho que a gente precisa fazer em todos os sentidos. Não só como sócios, mas também dentro da nossa casa. Então, se é na nossa casa, a gente divide algumas tarefas, a gente está providenciando alguém para ficar com a gente diariamente, e enquanto essa pessoa não chega, acaba sobrando para a gente fazer isso, e aí a gente tem que dividir tanto o trabalho de casa, quanto o trabalho do trabalho, e a gente precisa saber dividir a hora, como a gente já falou, mas a gente também precisa dividir entre nós dois, para que não fique pesado para ninguém.
levando em conta o ponto positivo de cada um. Sim. Né? Então, não adianta dar para o cônjuge alguma tarefa, alguma responsabilidade que ele não gosta de fazer, que ele não sabe fazer, porque o negócio não vai funcionar. Não E vai ser rolar. horrível para os dois, né? Vai ser horrível para quem tá fazendo e para quem mandou fazer. Não vai dar certo e aí vai virar uma briga homérica. Então, dividam os trabalhos, os papéis, e isso é muito importante, ter os papéis bem... cada cônjuge precisa ter a clareza de qual é a sua função dentro da empresa. É o job description, né? A descrição da função que ele está exercendo. Exatamente, porque senão os dois vão ficar... Batendo cabeça. Batendo cabeça, perdido, sem saber para onde está indo, um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, os papéis precisam ficar bem claros, um precisa ajudar o outro, e quando for delimitar esses papéis, levando em conta o talento de cada um, a faculdade que cada um fez, né, a facilidade que tem para realizar a função. Temperamentos, né? E um negócio interessante que você já entrou no próximo ponto do autor, Su, que é juntar os pontos fortes. Gente, eu tenho pontos fortes e pontos fracos, Suzane tem pontos fortes e pontos fracos, e alguns dos meus pontos fracos são os pontos fortes da Su. Então, além de você olhar para aquela tarefa e falar quem é o melhor, se você junta o bom de um com o bom do outro, você tem uma super equipe formada e isso precisa ser muito bem explorado. Exatamente. Uma coisa que foi bem interessante no começo do nosso trabalho junto é que todas as vezes que a Suzane vinha me dar alguma sugestão, alguma coisa, eu achava que ela estava competindo comigo e que ela, queria me dar uma ordem, sabe? E eu comecei a entender, e eu confesso que eu comecei a entender isso também fazendo terapia, e aí a psicóloga me disse, ela falou, mas ela não está competindo com você. Pelo contrário, ela está te ajudando naquilo que talvez seja o seu ponto fraco e é o ponto forte dela. Então não encare a Suzane como uma adversária, mas encare ela como alguém da sua equipe que está contribuindo para vocês fazerem mais e vocês fazerem melhor. Exatamente. E por último, você fala o último? Sonhem grande, né? Nunca deixem de sonhar e de crescer tanto como profissionais quanto como cônjuges. Então, tem fases que são mais difíceis, tem fases que são piores, mas não deixem de sonhar. Alimente sempre um no outro, né? O sonho um do outro, impulsionando o outro cônjuge a ser melhor, a ser maior, a conquistar os sonhos. E aí quando um vai impulsionando o outro, aí que é a grande graça do negócio, né? Porque se casamento fosse chato e se trabalhar junto fosse chato, não valeria nada a pena Certo. Tudo que a gente faz todos os dias. Então, a gente tem que fazer valer a pena. Então faz parte disso, né? Que às vezes sonhar junto, pensar grande, não quer dizer que todo mundo vai acreditar em vocês, não quer dizer que todo mundo vai sonhar junto com vocês, mas se os dois estiverem sonhando juntos, aí vai valer a pena tudo que a gente faz. É isso aí. Você poderia ter sido qualquer coisa na vida, mas você escolheu trabalhar com seu cônjuge. Então, faça disso o seu melhor sonho. Modéstia à parte, eu sou o cara que mais sonha aqui em casa, né? Você é sonhador. E eu gosto, eu sonho grande, eu sou sanguíneo, eu amo pensar grande. A Suzane está olhando ali para os nossos sonhos que a gente já botou ali na parede, eles estão ali, todos os dias a gente olha para eles e vale a pena. Sonhe junto como cônjuge, até porque se você sonha junto, você protege o seu casamento, né? Porque eu não me vejo sem a Suzane daqui a 10 anos. Ela faz parte dos meus sonhos para daqui a 10, 15, 20, 50, até quando a morte nos levar. Então, ela faz parte dos meus sonhos. E se ela faz parte dos meus sonhos, meu casamento acaba sendo protegido também por esses sonhos. Exatamente. É isso? É isso aí. Obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Eu confesso que eu tô adorando fazer esses vídeos novos com você. Tá muito legal, como sempre. E a gente espera ter contribuído um pouco aí para você que trabalha junto com seu cônjuge, ou você que quer trabalhar junto com seu cônjuge, ou você que tem amigos que trabalham juntos. Compartilha esse vídeo, dá um joinha aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e fica atento aí àquilo que a gente vai postar toda semana
principalmente sobre esse assunto de casais que trabalham juntos, tá bom? Fique com Deus, um abração, boa semana! Até mais!